Sequência do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se pedis a meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que vossa alegria seja completa. Estas coisas vos disse em parábolas. Vem a hora em que já não vos falarei por parábolas, mas abertamente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome. Eu não vos digo que hei de rogar por vós ao Pai, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes que eu saí de Deus. Sim, saí do Pai e vim ao mundo. Deixo outra vez o mundo e vou ao Pai. Disseram os discípulos: eis que agora nos falais claramente e não usais nenhuma parábola. Agora conhecemos que sabeis tudo e que não tendes necessidade de que alguém vos interrogue. Por isso cremos que saístes de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, estamos no quinto domingo depois da Páscoa, é o último domingo dessa série, e quinta-feira teremos a Ascensão, e 10 dias depois teremos Pentecostes. Então esse tempo pascal é extremamente rico, porque ele continua com uma riqueza extraordinária depois de Pentecostes, e vamos ter a festa da Santíssima Trindade, vamos ter Corpus Christi e vamos ter o Sagrado Coração de Jesus. E nosso Senhor no Evangelho de hoje nos diz: em verdade vos digo, se os senhores pedirem alguma coisa ao Pai, Ele vos dará. Se pedis em meu nome. E Ele acrescenta: até agora não pedistes nada. Pedi e recebereis, para que vossa alegria seja completa. Quando é que a alegria é completa? Alguns põem a sua alegria em alguma coisa deste mundo, coisas legítimas, mas que não são essa alegria completa. A saúde, coisa tão importante, mas a saúde não é a alegria completa. Outros querem uma casa e é necessário ter um mínimo de bens materiais para que a virtude seja possível de ser exercida pelo grande número. Não são alguém que vive na pobreza extrema e seja santo, santifique, é raro. No São Francisco de Assis, é raro. Mas uma casa não é alegria completa. Outros põem algum outro bem legítimo, mas aí não está ainda a alegria completa. Onde está a alegria completa? Quando Nossa Senhora vai visitar sua prima Santa Isabel, Santa Isabel lhe diz, ela saúda Santa Isabel, e Santa Isabel lhe diz: ao som da sua voz, a criança se alegrou em meu seio. Por que São João Batista se alegrou? Ele recebeu a graça de Deus. A graça de Deus é a razão da perfeita alegria, ou é a perfeita alegria. A perfeita alegria é Deus, e a graça é a participação da natureza divina em nós. Então Jesus é a alegria. Por que os religiosos levam uma vida que é invejável, uma boa inveja, né? Porque eles estão constantemente numa posição, numa possibilidade de ter perto das fontes da graça, missa diária, comunhão diária praticamente, confissão frequente, contato com a Sagrada Escritura, com a doutrina da Igreja, na teologia, nos livros de espiritualidade. Então eles estão perto dessa fonte que é a fonte da verdadeira alegria, é Deus. Havia um religioso, Père Marie-Joseph Cassin. E Marie-Joseph Cassin entrou cedo na vida religiosa, 16 anos, e morreu cedo também, 24 anos. E ele tinha muita necessidade de ser guiado, porque ele era um pouco frágil, mas ele era extremamente profundo e tenaz.
E ele tinha um diretor, ao qual ele se afeiçoou muito, Padre André Mallet. E ele, nos seus raciocínios, né, ele tirava conclusões interessantes, muito simples, nada muito estudado assim, mas é muito simples, mas bem interessante para todos nós. E dizia: se o meu superior, se a regra de São Bento me diz que obedecendo ao superior, eu estou obedecendo a Deus, então eu posso dizer que se meu superior diz para mim: vai dormir cedo hoje, às 8 horas, por exemplo, não sei exatamente qual era a que ordem ele fazia alusão. Ele dizia: Jesus me disse para dormir às 8 horas. Jesus me disse para fazer tal coisa. Jesus me disse para dobrar aqui esse hábito aqui dessa maneira. E ele tem razão. Todo poder vem de Deus e todo poder exercido em nome de Deus. E que a gente, quando obedece ao superior, mas não é só ao superior. Quando nós obedecemos nossos pais, a não ser naquilo que se opõe à lei de Deus, o que não é comum, mas pode acontecer, né? Parece que uma nova lei foi feita para o estado do Rio de Janeiro, que não pode dizer que foi o Sagrado Coração que fez, não podemos dizer que foi Nosso Senhor que fez, não vamos comentá-lo aqui, mas só para fazer alusão para quem já viu essa lei, que foi aqui para o estado do Rio de Janeiro, e saber que nem toda lei vem de Deus. E o fato de vir de um poder civil, ou mesmo vir do povo, não torna uma lei boa. Uma lei boa, aquela que visa o bem comum e editada por quem tem autoridade. Às vezes a autoridade existe, mas o bem comum está excluído. Mas voltando, a autoridade vem de Deus. E quem obedece a Deus, quem obedece à autoridade que vem de Deus, naquilo que está dentro do seu âmbito, ele obedece a Deus. Isso é a nossa alegria. Não devemos procurar outra alegria principal. Porque o Senhor diz: pedi recebereis, para que vossa alegria seja completa. Claro que é uma alegria encontrar a saúde. Claro que é uma alegria de comprar um carro. Claro que é uma alegria terminar uma casa. Mas essa alegria não é aquela do qual o Senhor faz alusão aqui. A alegria que o Senhor faz alusão aqui é aquela que só a Igreja Católica pode nos trazer. O Senhor, no final do Evangelho de hoje, ele diz: vem a hora em que já não vos falarei por parábolas, mas abertamente falarei do Pai. Nosso Senhor confiou à Igreja em nos falar de Deus, pela paixão, pela todas as decisões que foram tomadas ao longo dos séculos, todos os dogmas, todas as precisões da teologia e que a Igreja nos aprovou. Isso é falar abertamente. Então a Igreja nos fala abertamente do Pai, por quê? Porque Ele é assistida pelo Espírito Santo. Nós teremos a festa do Espírito Santo dentro de alguns dias e nós lembraremos desses evangelhos que precedem e que são também o evangelho da festa de Pentecostes e durante também a oitava, falaremos dessa presença do Espírito Santo na Igreja e em nós. E é o Espírito Santo que vai nos comunicar esse amor de Deus na verdade. Os carismáticos têm um certo amor de Deus, mas de ordem mais natural, e esse amor natural não é na verdade. Muçulmanos têm um certo amor natural de Deus, mas um amor que não é na verdade. E nosso Senhor vem falar-nos abertamente do Pai, porque Ele vai nos ensinar, e nos ensina, e sempre ensinou, a amar ao Pai na verdade. Nós devemos agradecer a Deus de receber essa graça, ter recebido o nosso batismo, nossa confirmação, que nos faz conhecer e amar a Deus na verdade. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que hei de rogar por vós ao Pai, pois o próprio Pai vos ama, porque me amaste e crestes que eu saí de Deus. Muitos não creem que nosso Senhor saiu de Deus. Os judeus não creem, os muçulmanos não creem,
Os protestantes creem de maneira que não é boa, porque eles creem que Nosso Senhor é Deus, mas não creem nas obras de Nosso Senhor, sobretudo a grande obra de Nosso Senhor, que é a Santa Igreja. Saí do Pai e vim ao mundo, deixo outra vez o mundo e vou ao Pai. Saí do Pai, procede do Pai. Jesus é Deus porque ele procede do Pai. Os judeus não creem, muçulmanos não creem, budistas não creem, os macumbeiros não creem, e assim por diante. Todos esses não creem. Mas Nosso Senhor nos diz: eu vim ao mundo, deixo outra vez o mundo e vou ao Pai. Os discípulos disseram: eis que agora nos falais claramente, e não usais nenhuma parábola. Através de doutores da igreja, através dos grandes autores de livros que são bons para nós, eles não falam por parábolas, eles falam claramente. E nós precisamos dessa leitura. Por isso que todo católico deve ler. A gente não deve deixar de estar lendo algum livro. Um se afeiçoa mais a um livro, outro a outro. Um se afeiçoa mais a um santo do que a outro. Outro encontra mais alimento de uma maneira, outro de outra, mas ninguém deve ficar sem alimento. Cuidado com os afazeres do mundo, que às vezes podem nos atrair, ou nos solicitar, ou nos obrigar pelas dificuldades da vida a empregar muito tempo no nosso trabalho, mas não deixar de, ao menos, vir à missa ao domingo, escutar o sermão, mas é necessário fazer mais do que isso. Porque, como diz o Nosso Senhor, ou melhor, como diz o Evangelho de hoje, eis que agora nos falais claramente, e não usais nenhuma parábola. Agora conhecemos que sabeis tudo, e que não tendes necessidade de que alguém vos interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. É uma verdade que a gente sabe, que já aprendeu no catecismo, mas a gente, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que a gente não sabe. A gente sabe que o Filho procede do Pai. A gente sabe que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Mas nós podemos dizer que nós não sabemos. Não sabemos por que não sabemos, porque nós temos um conhecimento superficial, que não está sendo, que não é, no céu nós diremos, sim, agora eu vejo que o Filho saiu do Pai. Agora eu vejo que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Agora nós cremos, e a fé, se a fé é intensa, como disse Nossa Senhora, haverá quase que uma paridade, uma igualdade entre o que ela creu e o que ela viu. De fato, a fé nos dá tudo que nós veremos no céu, a fé nos dá. Por isso, mas se eu deixo a minha fé meio apagada, como um fogo que vai se apagando, se eu não alimento com a lenha da leitura, se eu não alimento com a lenha da meditação, essa fé e a caridade que procede da fé não darão esse calor e essa luz que deve ser, que são essa verdadeira alegria, do qual fala Nosso Senhor no Evangelho de hoje. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Pedir o quê? Conhecimento e o amor de Nosso Senhor. Conhecimento de que conhecer mais para amar mais. Conhecer para amar. E amar o quê? Amar a Deus. O amor de Deus que volta em seguida para o próximo. A razão de amar o próximo é Deus. Deus que já aí está presente, ou para que Deus aí esteja presente. Então, Deus, o conhecimento de Nosso Senhor é tudo. O resto não deve ser o alvo de nossos anseios, o alvo de nossas orações. É um pouco difícil botar Deus em primeiro lugar, não tem a menor dúvida. Santa Joana d'Arc tentou fugir da cadeia, da prisão, tentou fugir, imaginou que Nosso Senhor ia salvar ela, fazendo ela escapar dos ingleses, mas depois ela compreendeu que Deus queria que ela deixasse esse mundo, dando um grande testemunho, e que dessa maneira ela teria a união com Deus para sempre no céu.
Então não é muito fácil botar Deus em primeiro lugar e aceitar morrer por Ele. Os mártires são aqueles que tiveram uma alegria completa. Eles aceitaram perder suas vidas e entrar no céu. Talvez menos mártires atualmente do que no tempo das grandes perseguições romanas. Talvez, porque mesmo assim muita gente morrendo pelo nome de nosso Senhor por esse mundo. Mas peçamos a Deus que a gente tenha essa hierarquia. Essa hierarquia que faz amar a Deus, faz amar também o próximo. E aqui na nossa paróquia, procuremos amar o próximo de todas as maneiras que são possíveis. Saibamos dar o bom exemplo quando é necessário. A modéstia, ela se mantém pelo exemplo, em grande parte. Então, que todas as mulheres pensem, estou dando esse exemplo que Nosso Senhor espera de mim, não só para agradar a Deus, mas também para ajudar o próximo. Depois, nas relações, de vez em quando tem alguns probleminhas com os cachorros aqui. Nosso cachorro mesmo, nós vamos fazer uma reunião para decidir se o nosso Grídio, se ele bota muito medo nas crianças, bota medo nas pessoas que deixam de vir à missa por causa dele. Talvez fazer uma reunião com os pais de família para examinar o que a gente faz. Por quê? Porque é um dever de caridade, de ajudar os outros a amar a Deus e não fazê-los fugir da fonte do amor de Deus, que é a Santa Missa. Então, queria falar também um pouquinho, só para lembrar, o gregoriano é um canto que a gente deve procurar aprofundar. São Pio X dizia: quero que meu povo reze na beleza. Mas só que o gregoriano não é fácil. A gente pega um pouquinho assim de ouvido, mas não é fácil entrar no interior desse santuário. Quem não sabe tocar um instrumento, né, às vezes acha que é fácil tocar um instrumento. Vai ali, deve ser muito fácil, o instrumento já é bonito por si mesmo, qualquer coisa que a gente faça vai sair bem. Não. Pura ilusão, completa ignorância. E o gregoriano tem seus mistérios também. Ele é um canto que está acima dos outros. E às vezes não parece. Não parece porque, a não ser alguém que entre, pedir essa graça a Deus também, de penetrar no âmago, no coração do gregoriano. O gregoriano foi desenvolvido, sobretudo, na Idade Média. Atualmente, praticamente ninguém consegue essa mesma inspiração. É curioso, mas é assim. Ele, então, foi, sobretudo, desenvolvido na Idade Média, século XII, século XI, os séculos da Idade Média. E há ali um tesouro, mas um tesouro escondido. Todo tesouro é escondido, a definição do tesouro. Então, há ali um tesouro escondido. Como a missa é um tesouro escondido, como a graça é um tesouro escondido. Então, o esforço para inventoriar esse tesouro, né, não é fácil. Não é nada fácil. Infelizmente, Dom João da Cruz, que está hoje aqui confessando, ele não está muito bem de saúde. Ele vai passar um tempo na sua terra, ver se ele melhora um pouquinho. Peço que rezem por ele, porque ele aprendeu muito bem o gregoriano e poderia ajudar muita gente a entrar também, compreender. Havia aqui, aliás, um grupo, né, estudando o gregoriano com Dom João da Cruz. O mais assíduo era o Mateus Camargo. Atualmente não tem mais ninguém. Então é necessário, né, se a gente quiser aprofundar, se a gente quiser ter, né, um contato maior, que quando Nosso Senhor fala, pedi recebereis para que a vossa alegria seja completa. É verdade que a alegria completa não está nem na saúde, nem numa casa, nem num carro, nem mesmo no gregoriano. No entanto, essas coisas ajudam. E aquilo que ajuda é um meio, é um degrau para chegar a Deus. O gregoriano também é um degrau, e é um bom degrau. Então, se o irmão puder de novo recomeçar, ou mesmo sem ter aula, a gente pode procurar alguns livros que nos dão o gosto gregoriano. Dom Gajar, que é um grande mestre coro de Solesmes, já faleceu. Ele tem um livro muito interessante que é
comentário de melodias. Ele vai, a pessoa que vai lendo vai ficando bem interessada, porque ele realmente compreende aquilo que ele está falando. Não sei se foi dele ou de outra pessoa, ou se foi bem assim, mas tem pessoas que são tão musicais que quando eu estou muito triste, com uma dificuldade, o canto, se eles cantam mesmo sozinhos, aquilo já muda a situação. Por quê? Porque eles se identificam com aquela música e aquela música lhes faz bem. Pois bem, gregoriano é, pela vontade de Deus, algo que deve nos fazer bem. E fazer bem para levar a alma para Deus. Então, pensando a Deus que tudo o que a gente faz seja um degrau para chegar a essa alegria do qual fala nosso Senhor. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, a união com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.